Olha, nos últimos dias os holofotes, né, têm, assim, se voltado para ela. Já é uma pessoa que está sempre nos holofotes, mas principalmente nos últimos dias, a poderosa Anitta virou alvo aí de reportagens, de esclarecimentos, não só pelo sucesso que ela faz, mas porque ela fez um alerta super importante da condição em que ela foi diagnosticada, a endometriose. Esse assunto gerou muitas dúvidas, inclusive muitas mulheres que sentiram dor a vida inteira começaram a se perguntar, será que eu posso ter esse problema também, assim como a Anitta tem? Olha, que a Anitta acabou contando aí, gente, que ela passou a vida inteira sofrendo de cólicas, de dores, que ela achava que era normal a mulher sentir dor, né? Era cólica, e ela tomava uma medicação aqui, outra ali, os médicos não conseguiam diagnosticar o que ela tinha, e isso aconteceu há pouco tempo, ela ser diagnosticada com endometriose. Então a gente vai discutir esse assunto, esclarecer todas as suas dúvidas aqui no palco do Magazine, e para isso, a gente convida o ginecologista endócrino, o Dr. Wendel Petrúcio, para esclarecer todas as nossas dúvidas por aqui. Seja muito bem-vindo, doutor. Pode chegar aqui no nosso palco. Boa tarde. Tudo bem? Doutor, quantas mulheres a gente imagina que possam ter essa doença? Porque foi só se falar disso e várias mulheres começaram a dizer, eu sinto isso, né? Eu sinto isso a vida inteira. Então isso não é uma coisa natural, sentir dor a vida inteira? Não, a gente acaba que muitas mulheres normalizam a dor. Né? Então chega para um profissional médico, eu tenho dor, não, isso é normal, isso é isso, ou isso é aquilo, mas acaba não investigando, né? Então, infelizmente, é uma doença que acomete muitas mulheres, mas é muito não diagnosticada, né? Então a Anitta acabou trazendo, evidenciando, é uma luta que a gente tem no mês de março, o mês de conscientização da endometriose, mas não é uma doença que é conhecida por muitas pessoas. Olha, inclusive você que está em casa, atenção, tá? A partir de agora, vamos colocar o nosso telefone aqui na telinha? Meu diretor, você pode fazer pergunta pelo nosso WhatsApp, tá? Ao vivo você manda e eu leio a sua pergunta aqui pro doutor, 992-44-9497, porque a gente já começa a entrevista, daqui a pouco a gente fala sobre os casos em que são necessários aí cirurgia, como no caso da Anitta. Mas agora o doutor explica pra gente, pra você que está em casa também, qual é a função, afinal de contas, o que é o endométrio, doutor? Na verdade, Mica, o endométrio, ele é como se fosse um tapete que forra o útero por dentro, né? Então, a telespectadora do programa tem um tapete na sala, aquele tapete é para ficar na sala, né? Não é para pegar um pedaço desse tapete, tá no teto, grudado na parede, não, é para ela ficar ali, né? Então, assim, quando esse tapetezinho aqui que fica dentro do útero, as células dele estão em outros lugares que não é para estar, isso se chama endometriose. O endométrio, que é esse tapete que forra o útero, ele é preparado para receber a gestação e a partir dali o bebê se desenvolver. Quando isso não acontece, ele descama, ele se destrói através da menstruação. Se desfaz todinho e sai junto com a menstruação, sai junto né? com a menstruação. Não fica lá. Não fica. Ele afina, né? Ele se prolifera e depois ele afina. Mas tem uma parte desse tecido que pode se alojar em outros lugares, então? Isso é endometriose, né? Isso se chama a doença da endometriose. Aí ele pode se alojar no ovário, na trompa, no intestino, no reto e em outros locais onde não era para ele estar. E por que isso acontece? Justamente. Então, assim, existem 3 teorias, mais ou menos. A endometriose ela é uma doença benigna, tá? Para deixar isso bem claro, não é uma doença que vira câncer, né? Então, assim, muitas pessoas acabam chegando no nosso consultório, a endometriose vai virar câncer. Não, é uma doença benigna, crônica. Por quê? Porque é uma doença que precisa de um acompanhamento por muito tempo e é uma doença multifatorial, né? Existem teorias que dizem que o sangue daqui desse endométrio, desse tapete, ele reflui para as trompas, tá? Então existe uma menstruação que a gente chama de menstruação retrógrada. A menstruação é para sair pela vagina e ela acaba saindo pelas trompas, que seria por essa região. E foi observado que 90% das mulheres no período menstrual, elas têm líquido na cavidade. E esse líquido pode conter células do endométrio. E a partir de outros fatores relacionados à imunidade dessa mulher, desenvolve-se a endometriose. Outros fatores seriam genéticos, né? Quer dizer, se eu tenho, provavelmente minha sua filha mãe, vai ter problema. Isso, né? Mas é uma doença que não é muito bem determinada a causa dela, né? É uma doença que possui um diagnóstico um pouco difícil,
Vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui os sintomas. Vamos colocar na tela para o pessoal de casa? Os sintomas para você poder entender. E daqui a pouco a gente fala se existe também endometriose sem esses sintomas. Mas na maioria das vezes eles acontecem dessa forma, né, doutor? Isso. Ó, dores de cólica incapacitante. Incapacitante é aquela cólica que você não consegue levantar da cama, não consegue trabalhar, né? Não Isso consegue mesmo. manter suas funções. Dores durante as relações sexuais, que a Anitta inclusive relatou que isso Isso. acontecia com frequência. Inclusive o namorado atual dela despertou ela para que ela procurasse logo o médico, Isso. o tratamento por conta disso. Chega a ter infertilidade. Sim, É reversível? pode ser reversível, principalmente com a cirurgia. Dores e sangramentos intestinais e urinários. Urinários. Pode se confundir ali com uma infecção urinária? por Pode, causa ela disso? mesma relatava, né, que após a relação sexual, ela tinha sintomas de cistite, né? Parecia que ela estava com aquela infecção urinária, aquela ardência pós-relação. Pode sim. Ela é confundida, na verdade, se você olhar, são sintomas que podem se confundir com outras doenças. Com Uma mistura, miomas, né? Isso. E aí muita gente pensa que isso daqui é normal, sentir muita cólica. Essa é a durante principal mensagem que a gente menstruação. tem que deixar, né, Mica? Não normalizar a dor. Tá com dor é um sinal de que alguma coisa está errada. Olha, e sobre o diagnóstico, como é que ele pode ser feito? Doutor, tem um exame que possa identificar ou não? É de acordo com os sintomas da paciente? Como é que funciona? Primeiro, ser examinada, né? Procurar um profissional que ouça a paciente. Ela precisa ser examinada, né? Então, assim, não existe só o câncer de colo de útero. Não existe só, vou fazer meu preventivo, vou fazer a mamografia. Não, a mulher ela precisa ser examinada, dos pés à cabeça, né? Existem alguns indícios no exame físico dessa paciente, no consultório, enfim, no posto de saúde, que já nos dá indícios de que ela tem endometriose, né? Então, isso para o médico, ele é evidente. Então, a mulher ela precisa ser examinada. Um ginecologista. O ginecologista. Tá? Pós esse exame físico da paciente e escutar a paciente, existem 2 exames que nos ajudam. Um é a ultrassom, só que não é essa ultrassom comum que a gente faz, é uma ultrassom que precisa de um preparo intestinal para essa paciente. Então, essa paciente precisa se preparar antes para fazer o exame e fazer com um profissional capacitado que entenda de endometriose para achar os focos de endometriose. Doutor, isso é super importante, porque às vezes a mulher diz, eu fiz aquela ultrassom que eu faço todo Não, ano, que faz não, parte dos meus exames. não. Aquele ali não vai identificar. O que acontece? Quando são lesões já grandes, acaba sendo evidenciado, né? Mas existem lesões muito pequenas, né? Que muitas das vezes a paciente ou ela não tem sintoma, ou esses sintomas são muito, muito pequenos, que a gente chama de oligossintomáticos, são pouco sintomáticos, né? E essas lesões muito iniciais não pegam nesses exames. Doutor, tem uma pergunta aqui, mas está com dificuldade até de falar. Adenomiose. 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 É uma doença relacionada ao problema da endometriose ou não? Não. O que acontece? O útero, ele tem 3 principais doenças benignas, que é a endometriose, a adenomiose e o mioma, que são os miomas, que são muito encontrados, né? Eles 3 se alimentam do estrogênio, que é o principal hormônio da vida da mulher. Tanto é que mais na frente a gente vai comentar, a endometriose é uma doença encontrada na idade fértil da mulher. Então, da primeira menstruação até a última menstruação. A gente dificilmente vai encontrar uma pessoa que já está na menopausa com endometriose, né? E esse tapete que a gente comentou, que forra o útero por dentro, quando ele invade a parede do útero, isso é adenomiose. Quando ele está fora do útero, em outros locais, isso é endometriose. E quando tem vários nódulos no útero, são os miomas. Uma coisa não causa a outra. Não. É totalmente Mas elas podem diferente. estar juntas. Podem A acontecer gente pode encontrar juntas. uma mulher que tenha adenomiose, mioma e endometriose. Tá, então. Então, olha, você que está em casa tem que ficar muito atento aos sinais, já que não existe, assim, uma idade. É na idade fértil, como o doutor já falou. Mas o diagnóstico, sim, é super importante. A gente vai ver agora. Ela entrou para o livro dos recordes como a primeira cantora latina a alcançar o topo do Spotify mundial com a música Envolver. Espero no te vayas a mover, yo sé que lo hace muito amor. Un perreíto papi, que pegadito a la pared. Em 2022, Anitta tem atraído os olhares do mundo inteiro, participando de shows, desfiles de luxo e vários encontros com celebridades. Mas recentemente ela chamou a atenção por outro motivo. A cantora revelou o diagnóstico da endometriose. A
Após um longo desabafo no Twitter, a cantora disse que a procura por um médico veio após dores intensas, principalmente após as relações sexuais. A cantora ainda disse que sentia as dores desde quando gravava a música Show das Poderosas, bem lá no início de sua carreira. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam. E quem também precisou conviver com a dor da doença e tornou isso a público foi Larissa Manoela, de 21 anos. A atriz, que está brilhando nas telinhas, realizou uma live em setembro de 2021 com seu médico particular para tirar dúvidas sobre a doença. Consciente da sua influência nas redes sociais, Larissa deixou bem claro que seu objetivo não é chamar a atenção para ela e sim para a doença. A atriz ainda pediu para que todas as suas seguidoras fizessem um check-up e se informassem sobre a doença, já que muitas vezes o diagnóstico tardio pode atrapalhar o tratamento. E a atriz não parou por aí. Larissa participou de um evento promovido por uma ONG em maio deste ano para falar sobre a pobreza menstrual. Para uma plateia de 300 pessoas em uma escola, a atriz revelou que sentia dores a ponto de desmaiar desde seu primeiro ciclo menstrual, além de um fluxo intenso e indisposição. Para finalizar, Larissa deixou um recado. Quando a cólica te incomoda excessivamente e te impede de ir à escola e trabalhar, é preciso investigar e fazer um acompanhamento com um ginecologista. Recentemente, quem também revelou o diagnóstico foi Patrícia Poeta, de 45 anos. Em um programa ao vivo e comentando sobre a revelação de Anitta, a apresentadora falou abertamente sobre a doença e ainda disse que a descoberta da doença ainda pode ser demorada, como aconteceu com ela. A apresentadora ainda revelou que vai ser necessário passar por uma cirurgia em breve por sofrer de dores insuportáveis. Quem sempre vê Tata Werneck sorrindo e fazendo os outros rirem, nem imaginam que a atriz possa sofrer tanto com essas dores de endometriose. Em 2019, a também apresentadora estava se preparando para realizar a tão esperada cirurgia, mas acabou descobrindo uma gravidez inesperada e ficou totalmente surpresa. Tata revelou a um portal que não esperava engravidar justamente por conta da endometriose e precisou suspender a operação. Mas se engana quem pensa que Tata está sozinha nessa luta. Outras famosas já falaram abertamente sobre o problema e entre elas estão Vanessa Camargo e Fernanda Machado, que só conseguiram engravidar depois da realização da cirurgia. E as atrizes Isabela Santoni e Giovanna Embank, que comprovam que a endometriose pode atingir qualquer mulher em idade fértil. Tá, então, as informações, inclusive o doutor já tinha falado sobre a idade fértil, que é o tempo de menstruação ali da mulher, que é quando pode acontecer. Agora, doutor, a Anitta falou de cirurgia, que ela está se preparando para fazer a cirurgia. Outras atrizes também falaram em caso de cirurgia. Já Larissa Manoela falou que está tratando, mas que não precisou de cirurgia. Qual é a diferença aí? Existem algumas indicações absolutas para a cirurgia, né? Quando a endometriose ela comete o ovário da paciente e tem um tamanho maior que 6 centímetros, essa paciente ela já vai direto para a cirurgia. E quando ela compromete alguns órgãos, como o rim, alguns órgãos do retroperitônio, que são um pouco mais específicos, essa paciente ela já tem que ir direto para a cirurgia. Existem tratamentos clínicos para endometriose, que é o bloqueio hormonal, que é o que a gente faz muito também em consultório, e deixa essa paciente em bloqueio hormonal. A gente bloqueia esse estrogênio para ela não menstruar, né? E, consequentemente, essa doença ficar estagnada. Quando essa maneira de tratar não resolve, infelizmente, ela precisa ir para a cirurgia também. E outro caso é a necessidade de problemas da infertilidade. Olha, né? a Anitta falou que a cirurgia dela vai ser por... Por videolaparoscopia. Que é menos invasivo, Isso. né? Antigamente, Mica, a videolaparoscopia ela era a única maneira de se fazer diagnóstico. Entrava com uma câmera, abria e olhava e verificava onde estavam os focos de endometriose. Hoje a gente já tem a ultrassom, que a gente comentou, com o preparo intestinal, a gente tem a ressonância, então os métodos acabaram sendo... São exames um pouco caros ainda, né? São um pouco caros, Infelizmente, são um pouco né? caros. Né? Mas um exemplo da Anitta, foi feito ressonância magnética, que foi como ela relatou,
foi evidenciado os focos e vão fazer a videolaparoscopia. E no momento também da cirurgia vão verificar se tem outros focos além daqueles que já foram encontrados. Então a vídeo ela também serve como um exame diagnóstico, mas também como um ato cirúrgico. É verdade. Então tá aí para você de casa, procure o médico. A gente sabe que no serviço público nem sempre é tão fácil encontrar esses exames. Quero agradecer muito, doutor, sua participação eu que aqui. agradeço. Se quiser deixar algum contato, alguma rede social, não sei se o senhor utiliza. Acho que deixaram, né, @doutor.wendelpetrúcio, e queria só deixar uma mensagem, não normalizem a dor, né? Dor é um sinal do seu corpo que você não está bem, né? Então, assim, procure um profissional que examine você, permita também ser examinada, né? Então, assim, a Anitta, ela demorou muito tempo. Hoje, a média de tempo do início dos sintomas até o diagnóstico são 7 anos. Então, é muito tempo sentindo dor, né? Então, mulher, homem, o ser humano, ele não foi feito para sentir dor. Então, não normalizem a dor de vocês. Procure um profissional. Se um não deu certo, procure outro, que ela falou que ela foi também em vários profissionais. E a gente está aqui para ajudar. Muito obrigado. Obrigada, senhor, viu? Boa tarde. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos, então se inscreva no canal, ative as notificações e receba o melhor da TV A Crítica aí no seu celular.